Shalom, shalom, meus queridos. Chegamos com mais um devocional precioso para a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Que o Espírito Santo te conduza a entender e a receber mais uma palavra de Deus. Hoje nós estaremos falando sobre um tema muito importante: o espírito de Pitom, quando a alma está sendo sufocada. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalha com libertação em alto nível e também com a cura das emoções, sentimentos e vontade. Então, queridos, o nosso tema é um tema importantíssimo: o espírito de Pitom, quando a alma está sendo sufocada. Você já sentiu que mesmo orando, parece que algo aperta dentro do peito e o céu fica em silêncio? Como se suas palavras subissem, mas não encontrassem resposta. Esse tipo de sufocamento não é apenas emocional. Às vezes, ele nasce de uma raiz espiritual. Uma batalha invisível que tenta roubar o fôlego da fé. A Bíblia descreve esse tipo de opressão em Atos capítulo 16, do versículo 16 ao 18, quando ali o apóstolo Paulo confronta um espírito de adivinhação chamado Pitom. Pneuma Pitom no original grego. Esse espírito não ataca com barulho ou escândalo. Ele age com sutileza, imitando o mover do Espírito Santo, enquanto por dentro ele rouba a leveza da alma e cala a voz profética. Pitom é o espírito que sufoca. Ele envolve a mente com confusão, prende o coração em cansaço espiritual e faz o crente duvidar do próprio chamado. Mas a boa notícia é que Deus nunca deixa o seu povo sem discernimento. Neste devocional, você vai aprender como reconhecer, resistir, vencer essa opressão, restaurando o sopro do Espírito que devolve vida, força e direção à sua jornada. Vamos conhecer o que é o espírito de Pitom segundo a Bíblia. O texto de Atos, capítulo 16, do versículo 16 ao 18, relata um episódio que parece simples, mas revela uma das batalhas espirituais mais sutis do Novo Testamento. Diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. No original grego, a expressão espírito de adivinhação é pneuma pitom, literalmente, espírito de Pitom. A palavra Pitom vem da mitologia grega, onde designava uma serpente que guardava o oráculo de Delfos, um local onde sacerdotisas entravam em transe para revelar a mensagem dos deuses. Essa serpente era símbolo de controle espiritual e manipulação profética, e seu sopro, ou pneuma, estava associado à voz que engana, um sopro falso que imita o fôlego divino. Quando Paulo chega a Filipos, esse mesmo tipo de influência espiritual se manifesta em uma jovem escrava. Ela dizia verdades como: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Mas a fonte da revelação era corrompida. Era uma voz misturada, uma imitação do mover profético verdadeiro. No contexto cristão, o espírito de Pitom representa tudo o que busca sufocar o discernimento espiritual, confundir a voz de Deus e substituir a revelação divina por um tipo de espiritualidade sensitiva, baseada em emoção
e manipulação. Ele não nega o sobrenatural, ele o falsifica. Um principado é um arquiteto espiritual que constrói arquétipos, modelos e estruturas demoníacas nas linhas de pensamento das pessoas. Tais modelos estão vinculados à iniquidade. Portanto, precisamos entender como os principados atuam, para então sairmos debaixo de sua estrutura. Nessa palavra profética, abordaremos sobre Pitom, um principado que se destaca por ser um dos guardiões da rainha dos céus, que também atua em conjunto com Jezabel. O texto base que usaremos para identificar a operação desse espírito se encontra no livro de Atos, capítulo 16. Por favor, leia. Nesta passagem, vemos que Paulo e Silas se dirigiam ao lugar de oração. Isto é muito importante, mas para entendermos melhor, precisamos verificar todo o contexto. Esta era uma cidade romana e, apesar de ter sido conquistada na parte física pelos romanos, a Grécia conquistou Roma na parte intelectual, isto é, em suas crenças, em sua cultura. Logo, era uma cidade romana com uma cultura grega. Ao entrar na cidade, Paulo e Silas tiveram um encontro com o espírito territorial que guardava toda a cidade e que estava representado em uma jovem possessa de um espírito adivinhador, que no grego é pneuma piton. Na verdade, Paulo e Silas tiveram um encontro com o principado da cidade chamada Pitom. A estrutura de toda a cidade estava relacionada ao culto a este principado. E este é um padrão que podemos notar no decorrer da vida de Jesus na terra, pois era só entrar em um território que saíam ao seu encontro os espíritos que dominavam estes territórios, como por exemplo o caso do Gadareno. Note também que quando a jovem saiu ao encontro dos apóstolos, eles estavam indo ao lugar de oração, o que nos revela que uma das principais características deste principado é bloquear a oração, a intercessão do povo de Deus. Por muitos dias ela profetizava sobre eles que eram servos do Deus Altíssimo. Ela falava a verdade, porém a sua inspiração estava fundamentada no espírito de Pitom. Então, Paulo e Silas, com a autoridade apostólica, ordenaram que o espírito saísse da jovem. Nesse ponto devemos entender sobre a territorialidade, para discernir que quando o espírito saiu da jovem, ele também saiu da cidade. Ele foi um confronto que Paulo e Silas tiveram com o espírito territorial de Pitom. Observe aqui, queridos, que toda a cidade cultuava este principado e, através da adivinhação, mantinham sua economia. Por isso que logo após este confronto, houve uma reação. Foi provocada uma revolta em toda a cidade e os discípulos foram levados às autoridades na praça e foram acusados por estarem ensinando costumes que não eram lícitos naquela cidade. Na verdade, amados, eles ensinavam sobre o reino de Deus e isto abalou toda a estrutura da cidade, trazendo uma manifestação das trevas. Agora, para esclarecer mais sobre a atuação territorial deste espírito, vamos analisar a cultura da cidade, que era romana com a influência grega. Queridos, os gregos cultuavam a Pitom e todo este culto tinha origem na mitologia grega. Eles tinham uma grande motivação por conhecer o futuro. Por isso, eles construíram oráculos para saberem o futuro. Na antiga Grécia, por exemplo, existiam 4 oráculos fundamentais, que eram Delfos, Dodona, Trofônio e Latônia. Eles usavam as cavernas
as fissuras das covas para os oráculos e estabeleciam a adoração a deuses. Na zona de Delfos existia um oráculo que eles dedicavam a Gea, que era a personificação da Mãe Terra. Este oráculo dedicado a Gea chamou-se Piton, por ser a morada da grande serpente que eles cultuavam. Segundo a mitologia, Piton era a criatura maravilhosa que tinha surgido do barro, que foi deixado pelo dilúvio. Eles consideravam que o dilúvio não destruiu todas as pessoas. Ficaram Deucalion e Pirra. A partir do século X, Gea foi substituída por um deus poderoso da mitologia grega, chamado Apolo, filho de Zeus e Leto, filho de um titã. Eles acreditavam que, no lugar onde Apolo havia nascido, foi entregue para ele o dom de profecia. A conquista de Delfos por Apolo foi considerada uma conquista com muito derramamento de sangue. Apolo, depois de escalar o monte que se chamava Piton, achou a grande serpente que era guardiã de Gea, a Mãe Terra. E é muito comum em confrontos espirituais contra a Rainha dos Céus nós encontrarmos Piton. Já era assim ali na mitologia grega. Quando Apolo sobe para conquistar Delfos, ele tinha que matar primeiro a serpente. Ele a mata e a coloca em um buraco que se encontrava no oráculo. Apesar de ele ter matado a serpente, ele fez algo para continuar cultuando-a. Escolheu mulheres para serem sacerdotisas principais neste lugar que ele conquistou, como honra à serpente. Essas sacerdotisas chamavam-se Pítia e eram jovens virgens, mais conhecidas como pitonisas, que eram inspiradas pela serpente a proferirem oráculos sagrados neste lugar. Este lugar era considerado pelos gregos como centro do mundo, um centro de poder ligado a Piton. Paulo repreendeu a jovem com o espírito de Piton, pois ele conhecia a cultura da cidade. Era uma cidade dedicada ao culto a esta serpente. Quando ele vê a jovem possessa, ele entendeu que era uma sacerdotisa Pítia, possuída pelo espírito de Piton, que estava fazendo adivinhações. Verificamos que, apesar dela falar a verdade, a inspiração era Piton. Como vimos antes, esse espírito territorial tentava bloquear a oração, pois queria impedir que no seu território se levantasse um altar ao Senhor. Naturalmente falando, uma serpente Piton tem grande comprimento e mata suas vítimas não com veneno que ela tem, mas pela força que ela faz ao envolvê-las e asfixiá-las. Isto reflete a operação espiritual, cujo propósito é tirar a vida, o fôlego de Deus nas pessoas, asfixiando e trazendo culto à adivinhação e à bruxaria. Algo aqui, queridos, a observar é que na cultura da América do Sul existe muita adivinhação, o que nos leva a considerar que em todos nós há uma ligação com as raízes de iniquidades que foram estabelecidas pelos nossos antepassados, através dos cultos e rituais à adivinhação. De fato, muito do que se considera profético nas igrejas é a adivinhação. E é por isso que a cultura do Brasil é muito mística, mesmo dentro da própria igreja. Piton é a antítese do espírito de profecia, mas é muito parecido. Não podemos nos esquecer dos modelos paralelos das trevas. Por isso, precisamos nos limpar destas iniquidades. É aqui que precisamos discernir alguns fatores.
Vamos lá. A profecia inspirada vem do Espírito Santo e produz paz, arrependimento e liberdade. A adivinhação espiritualizada vem de Pitom e produz medo, dependência e confusão. O Espírito Santo revela para curar e libertar. Pitom revela para controlar e aprisionar. Por isso, queridos, a primeira chave de discernimento é esta: nem toda revelação é profética. Algumas são seduções espirituais mascaradas de luz. Pitom atua na mente e nas emoções. Vamos conhecer então esse tipo de atuação. Primeiro, sufoca o fôlego interior, provoca esgotamento sem causa física clara. Segundo, injeta pensamentos repetitivos e circulares, como se a mente estivesse em loop. Terceiro, amplifica o medo e a dúvida, principalmente sobre chamado e identidade espiritual. Quarto, produz uma atmosfera de peso. Orar parece difícil, louvar parece inútil. E quinto, imita revelações. Traz palavras aparentemente espirituais, mas que geram confusão e dependência. Agora, veja o verso base, 2 Coríntios de 12:11. Diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus desígnios. Agora, queridos, vamos conhecer os sinais de que você está sob ataque de Pitom. O espírito de Pitom não se manifesta sempre de forma espetacular. Ele é sutil, sorrateiro e prefere agir nas sombras da mente, onde o esgotamento e a dúvida crescem sem alarde. Quando ele começa a apertar, o crente não sente apenas cansaço, sente o peso de algo que tenta paralisar o seu espírito. Alguns sinais comuns dessa atuação incluem o seguinte: sonhos com serpentes, enroscos ou sufocamento. O inimigo se revela pela simbologia: serpentes enroladas, apertos, quedas em abismos ou sonhos de paralisia costumam apontar para batalhas espirituais ligadas à opressão mental e emocional. Também dores de cabeça ou fadiga que aparecem em momentos de oração. Quando o corpo reage toda vez que você busca comunhão com Deus, pode haver interferência espiritual tentando interromper seu fluxo de oração. E sensação de pressão na mente ao tentar ouvir Deus. É como se os pensamentos ficassem barulhentos, confusos ou acelerados. Uma guerra invisível pela sua atenção e clareza espiritual. Também perda do prazer em adorar ou ler a palavra. Pitom trabalha para calar o louvor. O que antes era leve e natural se torna cansativo ou vazio, e a alma começa a sentir distância da presença. Também nós temos o sentimento constante de culpa, mesmo após arrependimento genuíno. O acusador fala como se fosse a consciência, mas seu objetivo é esgotar a fé e sufocar a graça. Agora vamos conhecer mais algumas características da operação do espírito de Pitom. Depressão. Pitom envolve as pessoas e começa a tirar o fôlego de vida espiritual. Quando os membros das igrejas começam a se desanimar e querer sair da igreja sem nenhum motivo real, é porque Pitom está tirando a vida nas igrejas. Doenças, enfermidades tais como tumores, nódulos, câncer, cistos e etc. Uma de suas estratégias nos dias de hoje é impedir, através de enfermidades no aparelho reprodutor de muitas mulheres,
por causa de iniquidade, de feitiçaria, bruxaria e adivinhação. É por isso que várias mulheres são atingidas com câncer no útero, cisto nos ovários, nódulos nos seios, pedras nos rins e etc. Vícios, qualquer tipo de dependência química. Estamos no pleno nascimento de uma nova geração profética. E o objetivo de Satanás é impedir que esta geração floresça, tal como ele fez antes do nascimento de Moisés, como está em Êxodo capítulo 1, no versículo 11. Mas lembre-se, Pitom não opera sem a legalidade. Quando nos arrependemos e nos limpamos das iniquidades, tiramos a legalidade dele sobre as nossas vidas e somos curados. Nem tudo o que é difícil é espiritual. Há dias maus, há cansaço, há corpo e alma em luta, mas quando há padrão repetido de peso, confusão e estagnação, é hora de discernir e reagir. A oração, nesse caso, não é opção, é respiração. É o ato de recuperar o ar que Pitom tenta roubar. Então, queridos, eu vou ficando por aqui. Vamos estar retornando no nosso próximo encontro com a segunda parte do devocional. Vamos estar falando sobre a estratégia bíblica para romper com Pitom e também nós vamos estar te ensinando sobre como restaurar o fôlego do Espírito. E vamos dando continuidade a todo esse tema tão importante. Você já é inscrito em nosso canal? Se você já está inscrito, parabéns, muito obrigado. Se não está inscrito, vá aqui no botão logo abaixo de se inscrever. Se inscreva e após se inscrever, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo importante para você. Não esqueça de dar o seu like, ele é importante, ok? Dê o seu like agora mesmo. E não deixe de comentar. Seu comentário ele é importante para sabermos o que você aprendeu, recebeu e o que te trouxe de despertamento com essa ministração. Queridos, não esqueça, segunda parte vai ser poderoso e nós aguardamos você para que você entenda todo o processo de ação e como nós nos livrarmos do espírito de Pitom. Então, também envia aí o nosso devocional para aquele seu amigo, compartilha para sua família, para um amigo de trabalho, para o seu vizinho e nós vamos estar com certeza contribuindo para a expansão do reino de Deus. Eu vou ficando por aqui, meus queridos, no cheiro do coração, até o nosso próximo devocional. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu
águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Jesus. Tu és o rio.